Olá a todos e todas. Essa semana a gente vai começar a discutir a psicologia ecológica e ficaremos com ela por 4 semanas. Depois discutiremos o enativismo. São duas escolas ou programas de pesquisa que a gente normalmente chama de pós-cognitivismo, porque elas vão rejeitar algumas das teses centrais do cognitivismo clássico, né? Nós estivemos discutindo, nós vimos que o cognitivismo clássico opera com a noção de que cognição é manipulação computacional de representação. Nós vimos como que o computacionalismo, como que o cognitivismo clássico tem que então dar conta dessas noções, explicar o que é a computação, explicar o que é a representação. E uma das coisas que esses dois paradigmas vão tentar rejeitar, né, a psicologia ecológica e o enativismo, é que a noção de representação ela seja estritamente necessária, especialmente para poder explicar, por exemplo, a percepção, outros tipos de cognições, como a emoção, ou até mesmo, enfim, cognições mais complexas, como o uso da linguagem e o raciocínio e assim por diante. Embora possa parecer mais inusitado e mais difícil, a gente vai ver isso ao longo das nossas semanas aqui discutindo, e cognições que a gente chama então de superiores, como o uso da linguagem, o raciocínio, eles possam funcionar sem representações, há tentativas de se fazer isso no interior desse paradigma. Mas uma outra coisa que vai aparecer, e que eu acho que é importante já aqui na psicologia ecológica, é o quanto o corpo ele acaba sendo importante, e a ação também, tanto o corpo quanto a ação, elas acabam sendo importantes também para poder entender a própria natureza da cognição. Então, bem entendidas, tanto a psicologia ecológica quanto o enativismo, elas vão nos fornecer uma imagem um pouco diferente do que é a mente, do que é o mental, do que é a cognição e como que o corpo, as ações e o próprio ambiente, eles participam de alguma maneira, né, para a realização, né, de cognições. A gente viu na última semana, quando estávamos apresentando críticas ao cognitivismo, que é um pouco difícil, às vezes, fazer críticas que sejam puramente internas, né? Eu coloquei algumas limitações, as dificuldades que foram levantadas, né, pelo Dreyfus, mas quando a gente for desenvolver um pouco mais aqui a psicologia ecológica, o enativismo, vai ficar mais claro, né, essa outra alternativa e à luz dela, o que estava faltando, por exemplo, no cognitivismo clássico. Não há praticamente quase nenhum papel substancial, né, das ações e do corpo na perspectiva do cognitivismo clássico. E a gente vai ver que aqui, por exemplo, a psicologia ecológica, as coisas mudam completamente, né? Então, para começar, a abordagem ecológica da percepção, ela começa, na verdade, como um estudo sobre a percepção. A gente vai ver que ao longo dos últimos anos ela tem sido desenvolvida para ser aplicada a outras áreas, mas os seus principais expoentes, que é o James Gibson e a Eleanor Gibson, e trabalharam juntos e desenvolveram essa abordagem ecológica da percepção. O James Gibson se concentrou um pouco mais no estudo dos mecanismos da percepção, enquanto a Eleanor Gibson se deteve mais em tentar estudar o processo de desenvolvimento da percepção, né? Como que a gente aprende a perceber. Então, isso é algo curioso e importante de mencionar aqui também nessa perspectiva. Nós aprendemos a perceber, não é algo que nós já viemos, né, preparados quando nascemos. A percepção ela é uma espécie de sintonização com o mundo. Isso já é um ponto que eu gostaria de chamar a atenção desde o início. Como a gente vai fazer uma série de mudanças, né? Então é uma mudança de paradigma mesmo, mudanças radicais, muitas coisas que eram vistas de um modo vão ser vistas de outro modo. Então, no cognitivismo clássico, a gente tinha aquela metáfora da mente como uma espécie de computador. Aqui, o Gibson ele vai oferecer uma metáfora da mente, ou no caso dos sistemas perceptivos, como uma espécie de rádio, né? A gente vai se sintonizar ao mundo. Então, as estações,
em relação às quais a gente se sintoniza seria o mundo e, né, o aparelho, digamos assim, perceptivo seria como o dispositivo por meio do qual você vai se sintonizando a essas rádios. A ideia é que a gente vai fazendo pequenos ajustes nos nossos aparelhos sensoriais e nos nossos comportamentos para que a gente consiga se sintonizar a determinadas características do ambiente. É assim que a gente consegue percebê-lo, né? E a Eleanor Gibson, ela tentou justamente capturar as diversas fases, né, os diversos estágios pelos quais nós temos que passar esse processo de sintonização. Então, ela focou no processo de aprendizagem perceptiva. Para entender bem, né, o que seria a psicologia ecológica, vai ser interessante a gente fazer uma revisão do que é a concepção tradicional da percepção. O Gibson acabou chamando essa concepção, que era defendida na época dele, e que pode ser vista também como sendo defendida pelos seus contemporâneos cognitivistas, né, como a visão instantânea da percepção, que é um ponto importante. A psicologia ecológica ela não vem depois, né, do cognitivismo clássico, ela nasce junto do cognitivismo clássico. Ela está nascendo ali nos anos 60 e nos anos 70, que, como a gente viu, é justamente o período em que o cognitivismo clássico está se desenvolvendo. E ele acabou ganhando uma atenção muito grande, não só porque, enfim, participou, né, desse empreendimento, uma série de disciplinas, mas, claro, porque obteve-se uma série de resultados interessantes nesse período em diversos setores. Enquanto a psicologia ecológica ela tem nesse início uma aplicação mais restrita, né, um escopo, né, mais restrito, como eu já disse, interessado só na percepção, ela acabou ficando um pouco eclipsada nesse momento. É só quando de fato começam a aparecer dificuldades para o cognitivismo clássico e muita gente se volta, né, tem se voltado nas últimas décadas para a psicologia ecológica para encontrar ali algumas intuições e, mais do que isso, um programa de pesquisa que permanece vivo e sendo desenvolvido. Mas, de todo modo, né, a concepção do Felichin, que a gente viu, enquanto estávamos discutindo o cognitivismo clássico, ela cabe bem aqui, como eu vou apresentar para vocês logo mais. Então, é interessante a gente ter uma visão geral dos principais traços dessa visão instantânea da percepção para poder fazer um contraponto, né? Enquanto aqui a gente vai ter algo passivo, lá na psicologia ecológica a gente vai ter a percepção como uma atividade, ela envolve a atividade do organismo ou do sujeito. Então, uma série de contrastes aqui que são importantes para a gente fazer. Enquanto a visão instantânea vai dizer que a percepção é inferencial, que ela envolve representação, a psicologia ecológica vai dizer que inferências e representações não são necessárias para entender a percepção. Um outro princípio que a gente vai ver, que a percepção ela é direta e é ativa, como eu já havia mencionado. Ela é também direta no sentido de que não tem intermediários, né? Não tem um véu das representações, a gente está em contato direto com as coisas, pelo menos é isso que se pretende defender. E para isso, a gente vai precisar entender a ideia de informação ecológica, porque é justamente isso que será capturado durante um processo perceptivo. Os nossos sistemas perceptivos, eles capturam informação ecológica que está disponível no ambiente. E uma das coisas que os psicólogos ecológicos eles vão rejeitar é aquele argumento da pobreza do estímulo. Vocês lembram, né, quando nós discutimos a modularidade, quando nós discutimos, inclusive, o behaviorismo, um dos argumentos que foi apresentado em favor do cognitivismo clássico era justamente a pobreza do estímulo. E isso foi apresentado também no caso da percepção. Tem muita pouca informação presente no ambiente, eles diriam. E por isso mesmo a gente precisa imaginar que alguns módulos, né, como a gente viu há 2 semanas atrás, eles embutem uma série de suposições acerca do mundo para que aqueles estímulos, né, que estão chegando aos nossos sensores possam ser adequadamente processados e gerar representações de um mundo, né, tridimensional. Só que o Gibson vai contestar essa ideia, ele vai dizer que será mesmo que essa suposição, né, de que tem pouca informação no ambiente
tem pouca informação chegando, ela é correta, ele vai dizer que se a gente olhar ou descrever adequadamente o que está presente no nosso ambiente, a gente vai ver que tem muito mais informação disponível. E é por isso mesmo que ele vai poder sustentar a ideia de que a percepção não é uma espécie de inferência, ela é direta. A gente, ao capturar essa informação que está disponível, a gente está diretamente percebendo o mundo ou o ambiente. Mas para fazer isso a gente vai precisar de certas atividades e por isso mesmo os sistemas perceptivos eles não são passivos, eles são ativos. Então, como vocês estão vendo, tem uma série de mudanças aqui com respeito ao cognitivismo clássico. O corpo ele vai ser fundamental para a percepção, justamente porque movimentos dos olhos, da cabeça e do corpo serão fundamentais para que a gente consiga capturar essas informações que estão presentes no ambiente e que são aquilo que permite, né, a percepção. Qual que é a função da percepção? Vamos discutir isso também. A função dela é para o controle de ações. Ela guia o nosso comportamento. E, por fim, o que é que efetivamente a gente percebe? A gente percebe, esse é um termo técnico que foi introduzido pelo Gibbs, a gente vai discutir isso mais. Esses dois últimos pontos aqui, na verdade, a percepção é para o controle de ações e a percepção é de affordances, a gente vai discutir isso mais na semana seguinte, né? Vou discutir primeiro ali os dois primeiros tópicos. Mas a noção de affordance é um termo técnico que foi introduzido pelo Gibson, foi cunhado por ele, e significa possibilidades de ações. Então, o que ele vai dizer é o seguinte: a gente não percebe exatamente propriedades que a gente diria propriedades categoriais dos objetos, como um objeto tem uma forma quadrada e cada um dos seus lados tem mais ou menos, sei lá, 10, 15 centímetros. A gente percebe, na verdade, o que a gente pode fazer com esses objetos. Então, são possibilidades de ações. Quando eu vejo, por exemplo, um cabo, o que eu percebo é que ele pode ser agarrado. Então, isso é uma possibilidade de ação. Quando eu vejo uma cadeira, o que eu percebo é que ela é sentável, ela suporta, né, uma certa posição, né, sobre ela. É esse tipo de dado que me é apresentado. Isso vai ter um papel importante aqui para a gente entender essa noção de affordance. Ela vai nos levar a reconfigurar certos dualismos ou dicotomias que estavam presentes nas abordagens anteriores. Então, uma certa separação, né? O organismo é uma coisa, o ambiente é outra. Uma das coisas que a gente vai ver aqui, o Gibson vai dizer, não dá. A unidade mínima, né, de análise aqui da psicologia ecológica é o sistema formado pelo organismo e ambiente. Também vamos problematizar a distinção entre sujeito e objeto, entre percepção e ação, mente e corpo. Essas dicotomias, de alguma maneira, elas devem ser superadas. As próprias affordances, elas surgem como sendo, de fato, uma relação entre o organismo e o ambiente, de tal modo que, sem os dois termos, sem elementos do organismo e sem elementos do ambiente, eu não entendo essa noção. Então, ela mesma já implica uma certa relação muito forte entre esses dois polos. Eles não podem ser completamente separados. Então, isso a gente vai ver, claro, nas nossas discussões, nas próximas semanas, com mais calma, mas só para oferecer aqui de início um quadro que nos permite já ter uma ideia, né, do quanto de coisa diferente que está sendo proposto aqui pela psicologia ecológica. E por isso mesmo, né, então, rotulada, né, por alguns como uma perspectiva que a gente vai chamar aqui de pós-cognitivista, não porque não esteja interessada na cognição, mas pós-cognitivista no sentido bem específico de que está se rejeitando algumas das ideias centrais do cognitivismo clássico, que é aquela ideia de que a cognição é manipulação computacional de representações. Nós não vamos usar o computador mais como um modelo para poder entender o mental, e não vamos usar, ou pelo menos vamos tentar não usar, tanto quanto possível, a noção de representação também para entender e compreender uma grande gama de fenômenos mentais. No caso aqui, por enquanto, a gente vai estender isso ao longo do tempo, mas hoje, por enquanto, estaremos focados aqui mais na percepção. Bom, antes de
discutir, né, a visão instantânea da percepção, só falar aqui rapidamente de algumas influências teóricas, né? Como eu disse, a psicologia ecológica, ela surge aí na década de 60 e 70, com a publicação de livros e artigos do Gibson e da Eleanor Gibson, e eles têm, claro, uma série de influências, né? Eles receberam, né, uma série de influências. Então, o pragmatismo, o behaviorismo, a fenomenologia, a teoria da Gestalt, são, né, correntes e ideias que estavam em voga no momento, né? Todos eles. Pragmatismo já vem do final do século XIX e continua, né, avançando no início do século XX. Behaviorismo, no início do século XX, ganha alguma força, como a gente viu. Fenomenologia também. A teoria da Gestalt, nos anos 50, ela também ganha, né, uma certa atenção. E todas elas oferecem, né, alguns elementos que os Gibsons, né, vão tentar articular. O pragmatismo na ideia de que a cognição, de certa maneira, deve ser entendida muito mais como uma espécie de adaptação às tarefas ou ao ambiente, conseguir adaptar-se a um determinado tipo de tarefa, conseguir adaptar-se a um ambiente, é algo que mais proximamente a gente deveria entender como um sucesso cognitivo. Veja que eu não preciso mais falar aqui de manipulação computacional de representações. Eu falo em adaptação a determinadas tarefas. Isso é muito próximo do que depois o Gibson vai chamar de um processo de sintonização, né, como eu disse antes. Perceber é aprender a sintonizar a informações ambientais. Uma outra coisa também que aparece, o William James, ele foi professor de John Holt, que é um psicólogo, que foi um professor importante nos Estados Unidos na área de psicologia e que foi professor do Gibson. Então, a transferência aí, alguns dizem, de vários aspectos da filosofia do William James para o John Holt e depois para o Gibson, especialmente a filosofia que aparece na obra do William James, que é o empirismo radical, onde ele vai tentar apresentar uma forma de monismo e eliminar alguma daquelas dicotomias que eu apresentei para vocês, especialmente, por exemplo, a dicotomia entre mente e mundo ou mente e corpo. Isso não interessa tanto entrar nos detalhes aqui, para quem tiver interesse, enfim, recomendo, né? Ensaios, né, de empirismo radical. Vocês encontram algumas partes dele naquela coleção Os Pensadores, né? Tem a tradução de algumas partes. Não creio que esteja todo ele lá, mas algumas partes certamente. E lá ele vai articular, né, uma espécie de monismo onde a unidade mais básica é a experiência pura. Curioso, não é a matéria, é aquilo que ele chama de experiência pura. E ele vai dizer que os polos objetivos ou os polos subjetivos são relações entre essas experiências puras. Então é interessante para a gente ver como que o William James tenta desconstruir certas dicotomias, como a do mente e mundo, e o Gibson vai justamente herdar essa estratégia. Bom, do behaviorismo, o Gibson, às vezes ele até, enfim, se chama, né, de um behaviorista, mas depois também ele se afasta. Ele tem críticas ao behaviorismo, ele acha que o behaviorismo ele apresenta uma concepção, por exemplo, no caso da percepção, que é muito linear, você tem um estímulo, você já tem a resposta, né, o comportamento, a ação. Parece que isso é completamente encadeado, você tem uma coisa, depois você tem a outra, e não tem nada ali no meio acontecendo, como, por exemplo, o cognitivismo vai dizer, não, tem muita coisa no meio acontecendo, e a gente precisa jogar uma lupa ali com os processos computacionais e as manipulações de representações. Mas o ponto principal que ele vai questionar aqui no behaviorismo é justamente que ele não vê uma articulação interna entre, por exemplo, organismo e ambiente. Embora ele considere o ambiente como sendo muito importante, ele não vê essas duas coisas como imbricadas. E isso é algo que ele já está herdando aqui do pragmatismo, que ele vai servir aqui como uma crítica para o behaviorismo. Por outro lado, do behaviorismo ele retém a ideia de que é muito importante a gente enfatizar as ações, mais do que isso a gente não vai conseguir entender a percepção sem trazer aqui
para a nossa explicação o papel que as ações desempenham, e também que o nível, claro, no qual nós estamos interessados, quando nós estamos falando da psicologia, é um nível justamente dos comportamentos das ações, sejam eles públicos, externos, seja aquilo que a gente chama de comportamentos encobertos, né, que seriam, enfim, aquilo que acontece na sua caixola. Mas, enfim, tem um ponto positivo e tem um ponto negativo, enfim, ou uma crítica, né, que é feita aqui ao behaviorismo. Isso vai ficar um pouco mais claro quando a gente for discutir mais adiante. Bom, a fenomenologia, o Gibson estudou, ele deu aula também sobre as obras do Merleau-Ponty, né, a filosofia da percepção, tem, enfim, isso documentado. Durante muitos anos ele ensinou, né, deu cursos sobre a fenomenologia da percepção. E a gente vê muitas ideias que aparecem, né, nas suas obras. Embora num registro, ele é um psicólogo, ele está tentando oferecer um registro mais experimental, né, para uma série de ideias, mas que encontram alguma correspondência em algumas coisas que são formuladas, né, pelo Merleau-Ponty. Mas o que eu quero só chamar a atenção aqui com respeito à fenomenologia é que quando a gente faz uma descrição, enfim, fenomenológica da nossa experiência, em contraposição, por exemplo, ao modo como um empirista clássico, por exemplo, iria fazer ao descrever a experiência, em contraposição com o que ele iria fazer, as descrições fenomenológicas sempre acabam mostrando para nós como que o nosso mundo perceptivo ele é muito mais rico de sentido e estruturado, né? Numa descrição mais empirista, pensando aqui em Hume, por exemplo, Locke, que defende uma espécie de atomismo, se for fazer uma descrição minuciosa, né, da nossa experiência, no fundo, você vai ter lá aquelas impressões simples, né, pontos coloridos, que em conjunto vão formando a nossa percepção, e a articulação entre eles, quando muito, é uma de mera associação. Você não tem nada mais fundamental que estrutura, né, essas experiências. E a ideia que a fenomenologia vai fazer é quando a gente descreve a nossa experiência, levando ela mais a sério, a gente vai ver que há uma série de vínculos mais fortes. E mais do que isso, muitas das nossas experiências elas já são recheadas de sentido e significado. Quando eu abro, por exemplo, a minha geladeira, se eu abrir ela agora, eu vou perceber que não tem cerveja. Veja que eu percebo algo que é significativo para mim, uma tarde quente como esta, depois de dar aula, enfim, depois de gravar, na verdade, uma aula aí de 1 hora e pouco. Eu estou com muita sede, quero, né, tomar uma cerveja, enfim, vou abrir a geladeira, não tendo nenhuma, eu sinto a ausência dela. Isso é significativo. Então, o mundo é estruturado de uma maneira em que certas coisas já oferecem um certo sentido para mim. Eu percebo uma certa ausência, um vácuo. Claro, não dá para descrever isso, inclusive, na perspectiva do empirismo tradicional. Não posso descrever como um amontoado de pontinhos vermelhos, azuis, fazendo certas formas e assim por diante. É porque não tem o objeto que eu gostaria que estivesse lá. Mas, no entanto, a descrição correta da minha experiência, ela faz referência a algo que está ausente. Então, isso é uma maneira de já colocar valência nas nossas experiências. E esse é um ponto que o Gibson vai tentar reter. As nossas experiências, elas já são recheadas de sentido e significado. A noção de affordancy, ela vai cumprir esse papel. A gente já percebe o mundo como sendo recheado de significado, como tendo valência, como sendo coisas positivas ou negativas, coisas que oferecem ações e coisas que, enfim, não oferecem possibilidades de ações. Então, esse é um ponto importante aqui de inspiração para a psicologia ecológica. Da teoria da Gestalt também, em um sentido aqui bem semelhante do que eu estava discutindo, né? Alguns de vocês talvez possam já conhecer, mas a teoria da Gestalt ela vai dizer que nós temos uma série de princípios que organizam a nossa experiência, que vão estruturar a nossa experiência. Então, só para usar aqui algumas figuras, né? Então, nesse caso aqui a gente vê um cubo, embora não tenha aqui exatamente nenhuma linha desenhada. A gente vai completando esse cubo por uma série de princípios
por meio dos quais a gente vai organizar os elementos mais simples. Do mesmo modo, aqui também a distinção entre aquilo que está no pano de fundo e aquilo que está, enfim, mais próximo a nós, é fundamental aqui para a gente ver essa figura aqui de duas maneiras, os rostos aqui ou a figura do vaso. Então, dependendo do que está como pano de fundo, do que está como mais à frente, a gente vai ver um ou outro. Então, essas são distinções que estruturam a nossa experiência. Ela sempre tem um pano de fundo e algo que está mais destacado, que está à frente. E aqui, nesse tipo de figura, que são chamadas de figuras ambíguas, isso pode ser alternado. Algo muito semelhante acontece aqui nesse cubo também. Você pode ver ele nessa direção ou nessa outra direção. Então, você vai ver o que está à frente ou atrás, de modo diferente, como da maneira, enfim, como você faz essa mudança de Gestalt. Isso tem a ver também com o modo como a gente está organizando esses elementos mais simples aqui, que são os traços, né, que compõem essa figura. Bom, o Gibson ele vai aceitar essa ideia de que há uma série de elementos que, inclusive, vêm das nossas habilidades corporais, que estruturam a nossa experiência. A gente vai ver isso na semana que vem, quando discutirmos a noção de affordances. Mas ele vai criticar um pouco também a Gestalt, porque parece que na leitura dele, claro, isso pode ser questionado, mas na leitura dele, a Gestalt, a teoria da Gestalt, ainda estaria comprometido com uma dicotomia muito forte entre mundo físico e mundo mental, de tal modo que esses princípios organizadores eles são vistos algo como uma projeção mental sobre os estímulos que vêm do mundo. E o Gibson vai tentar reter essa ideia de estruturação, mas sem comprar essa dicotomia. Não é uma projeção, porque, na verdade, aquilo que nós percebemos, que são as possibilidades de ações, elas já envolvem, ao mesmo tempo, tanto o mundo quanto as habilidades do sujeito. Então, não tem como separar um do outro. Isso é uma maneira de pensar como que o mundo perceptivo ele pode ser organizado pelas habilidades do organismo, mas porque elas estão já sintonizadas com o ambiente. Então, eu não posso pensar essas habilidades como apartadas do ambiente no qual o organismo se treinou, né, se sintonizou para estar em condições de perceber. Mas a gente vai vendo isso com calma aqui só para a gente ter um apanhado geral, né, das ideias que motivaram, né, e continuam motivando a psicologia ecológica. Bom, então a visão instantânea da percepção. Agora sim, essa aqui é a visão que vai ser rejeitada. Então, para a gente ter claro aqui o que vai ser rejeitado, né, o que tem nessa visão que era a visão predominante na época e que, na verdade, pode ser aplicada tanto na concepção do Gibson a Gestalt, a cognitivismos que estavam surgindo na época e outras concepções que já vinham de mais há algum tempo. Basicamente, essa visão instantânea da percepção, a gente usa a ideia de uma máquina fotográfica, digamos assim, como uma espécie de modelo aqui para a percepção. E o instantâneo vem justamente disso, né? Cada instante você tem estímulos chegando aos nossos receptores e cabe à percepção, então, processar esses estímulos que chegam a cada instante e gerar, né, uma visão do mundo, uma audição, enfim, daqueles objetos digitais que estão lá, né, gerando e causando impactos nos nossos órgãos sensoriais. Mas então a percepção ela começa com um estímulo que é pontual nesse sentido, ela está atingindo, né, os sensores a cada instante. Então você pode restringi-la no tempo e no espaço, de tal modo que você consiga pegar a menor quantidade possível, né, de estímulo que consegue despertar, né, um desses registradores, por exemplo, no caso dos nossos bastonetes aqui na retina, né, a menor quantidade de energia que estimula os bastonetes, por exemplo. E esse estímulo ele é pobre, a gente já viu isso, de fato, nessas concepções todas, a gente tem essa dificuldade, se a gente pega lá o estímulo que chega aqui na imagem retinal num determinado instante, você pega um instante T específico, o estímulo que está chegando aqui, ele é fraco, ele é pobre, ele não consegue
me dá, né, a percepção de uma coisa, né, de um objeto, de uma maçã, ele sozinho nesse instante. Então, a gente precisa de enriquecer esse estímulo, ele precisa ser interpretado. Isso que vai ser feito, então, digamos, pelos nossos módulos, pelos nossos processos perceptivos. Aqui pode ser várias coisas, poderia ser a concepção que a gente viu do Filistim, que vem do mar também. A gente tem um módulo que vai a partir de uma série de suposições, né? Ou seja, a partir de conhecimento de fundo que ele tem, uma série de suposições, ele vai fazer essa interpretação, fazendo então manipulações sobre representações e vai gerar então a percepção de alguma coisa. Pode ser aqui também esses princípios gerais, os quais eu falei, que a Gestalt usa, né, para explicar como que a gente organiza uma série de elementos simples que aparecem na nossa experiência perceptiva. Poderia ser isso também. Enfim, qualquer uma dessas perspectivas, ela vai apresentar essa ideia de que você tem um objeto que vai causar a cada instante, né, uma série de estímulos, e esses estímulos serão então enriquecidos por algum processo, e aí que as teorias vão se distinguir, para que então uma percepção seja produzida. Então, esse estímulo precisa ser enriquecido e interpretado. Como o Neisser deixa bem claro aí, deve haver um processo integrativo que transforma a sucessão de flashes retinais, então é daí que vem essa ideia de visão instantânea, né? Sucessivos flashes retinais, descontínuos e efêmeros, né? Cada instante você vai ter a substituição de uma imagem retinal pela outra, em um mundo percebido estável. A gente não percebe, então, enfim, as coisas flutuando. Então, uma das coisas que chama a atenção na percepção é justamente a gente percebe o objeto como tendo uma cor homogênea. Muito embora, se a gente for tentar prestar mais atenção, digamos assim, introspectivamente, a gente vê que há uma gradação em função da diferenciação de iluminação, né? Se eu pego um objeto qualquer, esse livro aqui, por exemplo, a distribuição de iluminação aqui não é exatamente a mesma dessa região para essa daqui, mas eu percebo o livro como tendo, enfim, nas partes aqui mais marrons, acredito que seja marrom, elas têm exatamente, percebo elas como tendo exatamente a mesma cor, embora haja diferenças, né, de iluminação. Então a gente percebe isso que a gente chama de constâncias perceptivas. Se um objeto está mais perto ou mais longe, a gente não vai perceber ele por isso como ficando menor, embora ele ocupe, né, uma região menor do meu campo visual se ele está mais longe, em comparação quando ele está mais perto. Então, parece que são essas atividades, né, que o sistema perceptivo, de alguma maneira, precisa cumprir nessa perspectiva para justamente obter essa percepção de um mundo estável, né? Formas, tamanhos e cores, elas são percebidas como estáveis, embora, se a gente for olhar o fluxo, né, das nossas estimulações, elas estão, né, variando, né? O tamanho aparente está variando, a forma aparente está variando, a cor aparente está variando, mas aquilo que a gente chamaria da cor real, do tamanho real, da forma real, não está variando. E é isso aqui que seria entregue, né, pelo resultado aqui do nosso sistema perceptivo. E a cada instante ele estaria fazendo, calculando, né, ou gerando, né, essa percepção estável a partir desses flashes retinais. Então isso seria aqui a visão instantânea que o Gibson vai criticar e vai rejeitar. O que ele vai exatamente, né, rejeitar? Bom, vai rejeitar aqui basicamente tudo. Vai rejeitar que a percepção ela é pontual, então ele vai fazer uma discussão sobre a noção de estímulo, vai rejeitar a ideia de que tem pouco estímulo no ambiente, vai dizer que tem mais estímulo no ambiente do que parece à primeira vista. E uma vez que esse estímulo é abundante, ele é rico também, então ele não vai precisar ser enriquecido. O Gibson às vezes chama de, ou
descreve, né, como embelezado, né? Então ele não vai precisar ser embelezado, enriquecido, que essas, né, concepções aqui embelezam, né, tem que embelezar o estímulo, senão elas não conseguem explicar como que a gente chega à percepção de um mundo estável. Como a informação já é rica, a gente já pode perceber um mundo estável, né, diretamente. Então, não vai ser uma compreensão da percepção como não vai ser, né, a dele, a do Gibson, como indireta, inferencial e representacional. Isso é o que ele vai rejeitar. E isso é o que é a concepção, né, aqui da visão instantânea da percepção. E isso é o que ele vai justamente rejeitar. Ela é direta, ela é não inferencial e ela é não representacional. Mas vamos ver como que ele vai fazer isso. Um outro ponto aqui, antes de ver exatamente como ele vai fazer essa rejeição, né, como que ele vai rejeitar a visão instantânea da percepção, é só chamar a atenção aqui. Uma outra maneira também de chamar essa concepção que a gente acabou de ver é um modelo sanduíche da cognição. Isso é uma expressão que aparece num texto da Hurley, de 2001, a Susan Hurley, e ela vai dizer que quase a totalidade das perspectivas tradicionais, elas inclusive herdam alguma coisa do behaviorismo fazendo uma pequena modificação. Elas entendem de fato que o processo cognitivo ele é linear, então você tem a entrada, né, os estímulos que estão chegando, você vai ter a cognição, que é justamente o processamento de informação, aquilo que era ignorado, né, segundo pelo menos o behaviorismo metodológico, né, aquilo que era ignorado pelos behavioristas. E depois dessa cognição você tem a ação, né? Dependendo do que você percebeu, você vai tomar uma ou outra ação, vai fazer uma ou outra coisa. E a ideia aqui é justamente mostrar que o Gibson vai fazer, né, tentar mostrar que esse modelo não é muito adequado no sentido em que parece que as coisas aqui são separadas, ou seja, aquilo que está entrando e aquilo que está saindo são coisas completamente distintas, né? Então, percepção e ação devem ser separadas. Cognição seria aquilo que está ali recheando no meio do caminho. E mais do que isso, o mais fundamental aqui é que esse processo é linear. O que o Gibson vai sugerir é que, na verdade, a gente tem ciclos aqui. Para entender um processo perceptivo, a gente tem que ver ciclos de percepção e ação, até que a gente tenha, de fato, aquilo que eu vou chamar de uma sintonização ambiente, a informação ambiente. Então, uma coisa que vai ser rejeitada é esse esquema, enquanto um bom esquema para poder pensar os processos perceptivos, ou cognitivos também, quando a gente for estender, né, a psicologia ecológica. Porque aqui as coisas são separadas, a input e saída podem ser separados completamente um do outro, eles não têm nenhuma vinculação interna, e o estímulo não depende das ações do indivíduo. Então, nesse sentido, eu posso separar. A gente vai ver que para o Gibson justamente é isso que eu não posso fazer. Entender o que pode ser um estímulo potencial depende das habilidades do organismo. Então, input e saída, entrada e saída não podem ser apartados completamente. E mais do que isso, a gente não pode ver simplesmente um processo perceptivo como sendo completamente linear. Na verdade, enquanto você está agindo e percebendo, você tem aquilo que a gente chama de feedbacks, né? Você está acompanhando o que você está fazendo, e isso retorna para o próprio processo, alimentando o processo como um todo. Então, enquanto você está percebendo, explorando o ambiente, o próprio resultado dessas ações alimenta, né, o próprio processo perceptivo. E por isso mesmo, então, você vai ter uma série de ciclos de percepção e ação para que você tenha, no todo, um processo perceptivo. Mas a gente vai ver isso com alguns exemplos, para ficar mais claro. Mas só para deixar aqui enfatizado para vocês, a ideia de processo linear é algo que vai ser rejeitado. E é algo que aqui é interessante, porque essa crítica que o Gibson está fazendo, ela atinge, ao mesmo tempo, behavioristas e cognitivistas, que ele vai dizer, a única coisa que o cognitivista clássico fez de diferente aqui do behaviorista foi ter colocado uma camada a mais aqui, né, nesse processo linear. Antes eu tinha input e eu já tinha aqui a saída, mas continuava sendo linear.
E aí agora, o cognitivismo clássico, ele, não, a gente tem que colocar um troço intermediário aqui, senão, devido à pobreza do estímulo, eu não sei como que eu saio daqui e chego aqui. O problema da pobreza do estímulo sugeriu que eu tenho que ter um troço intermediário aqui, porque senão parece magia sair aqui desse input pobre e chegar nessa saída aqui bastante sofisticada. E aí introduz, então, um estágio aqui intermediário, que é o processamento, então, da informação. Mas o processo continua sendo linear, em vez de ser aquilo que a gente vai chamar de um processo dinâmico ou circular. Né? Mas a gente vê isso com mais calma ao longo das próximas, na verdade, 8 semanas, porque isso é algo também que o enativismo vai enfatizar também. Também vai rejeitar esse modelo sanduíche da cognição, que parece aqui abarcar muito bem tanto o behaviorismo, tirando aqui a parte da cognição, certamente, seria um sanduíche só com pão, sem o recheio. O que o cognitivismo fez foi colocar recheio nesse sanduíche. Né? Então, temos um sanduíche um pouquinho mais saboroso aqui no caso do cognitivismo clássico, aos seus olhos, mas para o Gibson são sanduíches, são ruins ainda esses sanduíches, enquanto modelos aí para poder pensar processos mentais. Bom, os principais princípios aqui da psicologia ecológica. O primeiro deles aqui, como eu já mencionei, acho que a unidade mínima de análise, ela é o organismo ambiente. Isso tem a ver com a ideia de a gente rejeitar as dicotomias, né? Mente, mundo, percepção, ação e organismo ambiente. A noção de informação ecológica. O tempo todo eu estou falando aqui, perceber, capturar informação ecológica, mas o que é informação ecológica? Informação ambiental também é um outro termo que aparece, é a mesma coisa, informação ecológica, informação ambiental, mas que informação é essa que está no ambiente? Eu percebo as coisas, por que você está falando aí de informação? Então a gente tem que explicar também o que é essa informação. A noção aqui de especificidade, aqui é uma qualificação da informação ecológica. A informação ecológica, ela especifica os objetos e os eventos que estão ocorrendo num determinado ambiente. Então, uma maneira aqui da gente entender um pouco melhor a especificidade é uma característica da informação ecológica. Ela é importante para a perspectiva ecológica, porque é em função dela que a gente explica por que a percepção ela é direta, ela não é uma inferência, ela não é, enfim, mediada por um véu de representações. Então, a noção de especificidade ela é central para a psicologia ecológica. Tem a ideia de que, bom, ciclo de percepção e ação, como eu já mencionei, a gente vai ver que é através desses ciclos que um organismo se sintoniza à informação ecológica. Então, é preciso entender ele melhor. Eu vou falar um pouquinho, então, desses 4 princípios hoje, e os outros 2 fica para a semana que vem, senão já seria coisas demais. Então, a gente vai ver sobre a percepção de affordances, né? A gente vai discutir a noção de affordances, que, como eu disse para vocês, ela é fundamental e muito usada, inclusive, em outras áreas já, em função desses projetos das últimas décadas de estender a psicologia ecológica. Então, na área de design, por exemplo, é muito usado essa ideia de que a gente percebe o que a gente pode fazer com as coisas. Foi aproveitado, né, diretamente pela arquitetura, pela área de design também. Mas a gente vai ver, então, como que funciona a ideia de percepção de affordances e o que é affordances e por que ela acaba implicando, então, uma rejeição dessas dicotomias clássicas, né, que eu mencionei para vocês. Embora eu vou falar um pouquinho aqui já de uma delas, né, o organismo e do ambiente. E vou falar também de como que funciona, né, aqui com base no trabalho da Eleanor Gibson, vou falar um pouquinho sobre a aprendizagem, né, perceptiva. Bom, uma das coisas que o Gibson vai mencionar e vai estabelecer e vai discutir com detalhes é a ideia de que a gente nunca pode tentar entender um organismo, seus comportamentos, sem ter por base o ambiente no qual ele está se comportando. As suas ações elas são talhadas para o seu ambiente. E o seu ambiente também não pode ser entendido a não ser por referência aos comportamentos que o próprio organismo faz naquele ambiente. Então, há uma relação
mútua entre os dois. Mas vamos desempacotar isso um pouco. Uma analogia interessante que a gente poderia fazer aqui é entre geocentrismo e poderia ser chamado aqui de egocentrismo. Então, no geocentrismo, a gente vê a Terra, né, como no centro do universo, e todas as demais coisas elas estão ali gravitando, né, em torno da Terra. A mesma coisa, mais ou menos, seria uma espécie de egocentrismo. Né? A gente está muito focado nos movimentos, nas modificações que acontecem no sujeito, no indivíduo, e as outras coisas elas só são endereçadas, né, a partir dessas modificações que ocorrem no sujeito. Então, o sujeito ele é o centro das nossas explicações. As coisas que estão no entorno elas são subsidiárias, elas não são fundamentais. Aí quando você muda, né, de posição, do geocentrismo para o heliocentrismo, você faz um movimento. A Terra, na verdade, ela é só mais um elemento que faz parte de um sistema mais amplo e consegue, inclusive, explicar muitas coisas que antes não eram, né, bem explicadas, como as mudanças de estações, as mudanças de maré. E a ideia que o Gibson vai sugerir é que a gente precisa fazer esse movimento também. A psicologia está muito centrada só no indivíduo, só nas modificações que estão ocorrendo no interior do organismo daquele indivíduo, as modificações comportamentais, mas a gente está esquecendo de ver essas modificações com base nas interações que ela está tendo com um determinado ambiente. Então, a ideia é que a gente precisa ver que essas duas coisas não podem ser completamente separadas. O organismo sempre precisa de um ambiente. E um ambiente descrito num nível que a gente vai chamar de um nível ecológico, ele sempre também implica um organismo. Ele vai fazer uma distinção entre aquilo que a gente poderia chamar de um ambiente físico e, na verdade, enfim, seria o mundo físico e o ambiente. O ambiente propriamente entendido, ele é descrito no nível que a gente chamaria de um nível ecológico, onde, para descrevê-lo adequadamente, eu preciso fazer referência às habilidades, aos comportamentos que um determinado organismo pode realizar. Mas antes da gente ver isso, é interessante ver aqui que se a gente ignora o ambiente, muito facilmente a gente pode acabar fazendo suposições que são absolutamente desnecessárias ou equivocadas. Vou apresentar um exemplo aqui, depois eu volto para esse último comentário. Vejamos nesse caso o tipo de suposição equivocada que pode ocorrer se a gente ignora o ambiente. Então aqui a gente tem dois sistemas, um com observador 1, o outro com observador 2. O observador 1 está vendo um certo estímulo, um input, impactando aqui o organismo A, que por sua vez tem uma certa reação. Só que nem sempre esse estímulo acarreta, né, esse comportamento, ou esse comportamento pode acontecer às vezes, inclusive, na ausência desse estímulo. E aí o que o nosso observador faz? Ele vai dizer o seguinte: bom, para poder explicar adequadamente essa reação, ele não está olhando aqui para as outras coisas às quais esse organismo está sintonizado do seu ambiente. Então, ele tem uma série de outras relações com o seu ambiente, mas que está sendo ignorada. Então, para poder explicar esse comportamento, ele vai pressupor uma certa memória de I para que isso seja suficiente para poder explicar como que ele tem reação a R, né, na ausência aqui de I. Então, na verdade, o seu comportamento é a presença do estímulo, na maior parte dos casos, né, mas várias características aqui do nosso organismo, mais a memória, né, que ele tem de I. Isso seria, então, suficiente para poder explicar esse comportamento. Então, ele precisou recorrer aqui à ideia de uma memória para poder explicar o comportamento, uma vez que ele estava ignorando talvez algo que pudesse ser relevante. E aí é que é o curioso, porque se ele ampliasse aqui um pouco o seu leque de observações, considerasse o organismo como imerso num ambiente e levasse em considerações todas as ricas interações que ele tem com o seu ambiente, ele poderia ver que em algumas circunstâncias, justamente aquelas em que o I sozinho aqui não era suficiente para produzir R, e portanto a memória de I foi suposta para produzir esse comportamento,
Na verdade, outras variáveis aqui do ambiente, estando presentes, mais esse estímulo poderiam ser suficientes para poder explicar R, em todos os casos em que R acontece. Se isso se verifica, então, na verdade, aquela memória que foi suposta, ela foi erroneamente suposta. E isso foi feito apenas porque o ambiente mais largamente, onde esse organismo se insere, ele foi ignorado. Então, essa é mais uma razão para a gente poder pensar que, quando formos analisar as características de um organismo, a gente não pode apartá-lo do seu ambiente, né, do lugar onde ele se encontra. Então, isso é o que vai fazer com que o Gibson afirme, então, que a unidade mínima de análise é o sistema organismo-ambiente. E que há, na verdade, uma reciprocidade entre os dois. Um, na verdade, não existe sem o outro, como ele diz ali. Nenhum animal poderia existir sem um ambiente ao seu redor, o que é trivial em função das trocas que todo organismo precisa ter com o ambiente para manter as suas funções vitais. Mas, igualmente, um ambiente implica um animal para ser circundado. Isso aqui, às vezes, é mais difícil de entender. Alguns gostariam, não, o ambiente continua o mesmo. Se eu tiro os animais, o ambiente está lá. O mundo físico continua lá, mas não o ambiente. O ponto fundamental aqui é que o ambiente, em oposição ao mundo físico, só pode ser descrito adequadamente em termos ecológicos. Eu preciso fazer referência às capacidades de um organismo. Quando eu falo de ambiente, eu estou falando justamente daquelas características que são positivas ou negativas, que são propícias ou não propícias para um organismo. Eu não posso fazer essa caracterização sem fazer referência às capacidades e às habilidades de um organismo. Até as noções espaciais são diferentes. Quando eu penso no mundo físico, eu posso pegar a minha geometria analítica e usar quaisquer escalas, enfim, e descrever o mundo nesses termos. Mas quando a gente entra aqui na descrição, enfim, ecológica de um ambiente, e a gente quer capturar também a sua dimensão espacial, né, de um ambiente, a gente usa uma escala diferente, a gente usa uma escala que justamente faz sentido para um organismo. Então, que é grande ou pequeno, por exemplo, para seres humanos, não vai ser o mesmo para baleias ou para outros organismos, enfim, muito menores do que nós, como, por exemplo, formigas e abelhas. Então, a escala do que é significativo e que é importante para poder descrever esse ambiente, ela vai variar conforme as propriedades corporais, por exemplo, dos organismos. Então, eu tenho que usar uma linguagem que a gente chama de uma linguagem ecológica e não a linguagem do mundo físico ou, por exemplo, da geometria analítica nas suas diferentes escalas numéricas. A escala aqui é em termos da unidade do organismo, em termos do tamanho do organismo. Ele é a unidade mínima aqui para usar-se, né, como referência, se eu quero descrever aqui características, né, espaciais, né, do ambiente. Então, essas propriedades elas vão ser também justamente em função dessa descrição significativas para os organismos. E essa é uma outra razão pela qual, então, a nossa análise ela vai ser a do sistema organismo-ambiente. Essas coisas não podem ser separadas. Eu preciso de um ambiente para poder iluminar as coisas que estão ocorrendo no organismo. Não fazem sentido o que está ocorrendo no organismo sem o ambiente. Ao mesmo tempo, para descrever numa perspectiva ecológica o que é um ambiente, ou seja, não numa perspectiva puramente física, eu preciso também das capacidades de um organismo. Eu só vou entender de fato um organismo quando eu vejo ele se sintonizando com o seu ambiente e até transformando o seu ambiente para que ele seja mais coerente com as suas características. Há uma imbricação entre as duas coisas. Isso é algo muito importante aqui para a psicologia ecológica, que já vai rompendo um pouco com algumas daquelas dicotomias. No caso aqui, organismo e ambiente não vão ser completamente separados. Isso é tão importante que uma das consequências que muitos vão achar que é bastante contraintuitiva, mas ela é comprada aqui, ela é aceita pela psicologia ecológica que estava aqui, né? O comportamento é uma reorganização do sistema organismo-ambiente. Isso é um ponto aqui fundamental. Olha, as atividades mentais se espalham através da dinâmica ou organização do sistema organismo-ambiente. O que está querendo se dizer com isso?
eu já não vou mais poder dizer que determinados estados mentais são propriedades puramente do organismo. São propriedades, na verdade, são eventos, né? Os estados mentais ou processos mentais são eventos do sistema organismo-ambiente. Então, até uma percepção, ela não vai ser um evento que ocorre interno, né, a um organismo. Ela é um estado que depende de toda uma sincronia, um ajuste, um acoplamento entre o ambiente e o organismo. E um estado perceptivo é um evento desse sistema que depende de uma série de sincronias desses dois elementos que então compõem um sistema que não pode mais ser separado se eu estou tentando entender justamente os comportamentos e os eventos mentais desse organismo, as suas cognições, as suas percepções. Então, isso é realmente algo que choca, porque a gente tem a ideia de que os meus estados mentais dizem respeito apenas ao meu organismo e eu poderia continuar tendo esses meus estados mentais em ambientes muito diferentes, né? O ambiente não tem nenhum impacto fundamental sobre os meus eventos mentais. Os meus eventos mentais são supervenientes, né, para usar um termo que os filósofos da mente gostam, são supervenientes ou dependem, né, do meu cérebro. Talvez até alguns podem até aceitar, pode depender do corpo também, mas saiu dali, o ambiente não tem nada. Ele pode causar coisa, mas ele é só um acidente externo, né? Ele não é constitutivo da minha cognição. E o que está sendo sugerido aqui não, é uma leitura um pouco mais forte. É dizer que o ambiente faz parte ineliminável aqui da nossa cognição. Então, eventos mentais, o comportamento, ele é uma reorganização do sistema organismo-ambiente como um todo. Por isso mesmo, ele não pode ser visto como algo que pertence, né, só ao organismo. Então, mesmo percepções são situações em que a gente vai ver uma certa congruência, uma certa sintonia entre ambiente e organismo. Então, esse é um dos pontos aí centrais para a gente entender o que está sendo proposto. Quando a gente for estudar o organismo, a gente precisa estudá-lo num determinado ambiente. Por que isso é importante? Se a gente pega aquelas concepções, por exemplo, que a gente já discutiu, né, a concepção as concepções instantâneas da percepção, muitas vezes eram estudos, se propunha, né, fazer estudos com indivíduos que estão amarrados, que não podem mover a cabeça, e se possível estão lá com seus olhos também sem poder mexer, e aí você está projetando ali, por exemplo, nos olhos do indivíduo, uma série de informações para você ver exatamente o que vai ser processado, né? A ideia é a gente precisa controlar o máximo possível para que não haja interferência de outros elementos ambientais, porque isso não importa, a gente só quer saber exatamente como que os processos internos ali vão processar aquela informação que está chegando na retina e gerar uma percepção. Então, quanto mais parado tiver o organismo, mais a gente vai conseguir isolar, né, o que a gente quer efetivamente estudar, que é aquele processo, né, interno, aquele módulo lá, para as palavras do Filichin, aquilo ali que a gente quer estudar. Então, a gente deveria fazer justamente isso. Aí o Gibson vai dizer, mas isso para mim não é percepção. Enquanto o indivíduo não está se movendo, enquanto o indivíduo não está explorando o ambiente, eu não tenho percepção. Porque enquanto ele não tiver se sintonizando as informações que estão no ambiente, a gente já vai falar disso, mas é justamente para deixar claro o que ele está rejeitando e por que o ambiente ele é fundamental. Enquanto esse indivíduo não estivesse sintonizando ao seu ambiente, tornando com ele, então, com esse ambiente, uma espécie de unidade, não tem percepção. Então, esses estudos, eles podem ser completamente, eles são, na verdade, desnecessários, porque eles estão capturando algo que não é exatamente uma percepção. Não são as percepções, inclusive, que nós temos normalmente nas situações em que nós nos encontramos no dia a dia, andando, explorando o nosso ambiente. Então, é uma crítica aqui bastante radical e que tem consequências, inclusive, sobre a metodologia, né? A gente tem que pensar em experimentos que não vão tentar eliminar
essas interações e explorações que o organismo tem com o seu ambiente, pela centralidade justamente que o ambiente tem no estudo da percepção. Bom, para rejeitar a pobreza do estímulo, o Gibson ele vai fazer um estudo sobre a noção de estímulo. Então, ele tem um artigo de 1966, onde ele faz mais ou menos um apanhado, né, de como que a noção de estímulo estava sendo usado na psicologia. Tem várias distinções, eu não vou apresentar todas, mas uma que ele detecta que era justamente aquela que estava por trás, né, da visão instantânea da percepção, era a ideia de que o estímulo ele é pontual, como eu disse, a cada instante você tem ali certas energias chegando nos seus registradores, seja, né, auditivos, enfim, visuais e assim por diante. Ele é proximal, a gente está pensando, por exemplo, na energia eletromagnética que está chegando na minha retina. Ele é efetivo no sentido que eu vou considerar aquela quantidade de energia eletromagnética que é efetiva, por exemplo, a disparar os meus bastonetes, os meus registradores visuais. E ele é momentâneo, né? A cada instante eu tenho, cada fração de segundo, fração de milésimos de segundos, eu tenho um estímulo distinto. E a cada porção do espaço, né, pontual também, eu tenho um estímulo distinto. Então, quanto menor a minha fração espacial e temporal, mais acurada, né, vai ser a minha investigação nessa perspectiva. Né? Encontrar os elementos mínimos que são, por exemplo, suficientes, são efetivos, né, para poder disparar um registro, né, o funcionamento de um sensor, né, visual, auditivo e assim por diante. Disso já fica mais ou menos claro que nessa concepção, né, como ele está falando, olha só, eu tenho aqui um estímulo que a partir de um certo limiar, ele dispara, né, um determinado sensor, um determinado registro. Então, a ideia aqui é que esses registros, esses sensores, eles estão funcionando de modo passivo. E o resto, inclusive, do processamento também vai ser, em grande medida, passivo. A gente até viu que no caso da perspectiva da modularidade, que a gente discutiu, era isso mesmo, né? O processamento ele é mandatório, lembra? A gente nem tem controle sobre como que ele está funcionando. Então, a ideia de que a percepção ela é completamente passiva. Você abriu os olhos, você está percebendo. A gente, enfim, parece que é assim, né? Mas a gente vai ver que o Gibson vai problematizar isso um pouquinho, né? Então, um exemplo, né, da onda eletromagnética, cujo comprimento varia entre 370 e 750 nanômetros, seria um caso de estímulo que é pontual, proximal. No caso da nossa visão, ele seria efetivo e também, né, pensando aí que a cada instante você pode projetar aí uma onda eletromagnética que satisfaça essas condições aí e atinja a nossa retina e vai estar, então, disparando esses registradores. Isso é o que vai dar na pobreza do estímulo. Né? Se a gente pega, então, estímulos entendidos assim, a gente vai ter o problema, inclusive, aqui para a percepção. O mesmo problema que a gente viu lá, quando discutimos o behaviorismo, aparecer, né, nas mãos aí do pessoal da linguística. A concepção ecológica ela vai dizer o seguinte, aí o Gibson fazendo esse estudo, ele vai dizer, na verdade, nem todo mundo estava usando desse modo, na psicologia tem várias maneiras, na verdade, de você usar a noção de estímulo, então, não é mandatório a gente usar essa concepção. Eu posso pensar, na verdade, o estímulo não como efetivo, ele poderia ser potencial. O que significa isso? Algo que pode ou não ser capturado pelas nossas capacidades de discriminação. E o Gibson vai chamar, na verdade, aqui de sistemas perceptivos. Ela já é distal, então ele está pensando de uma série de informações que estão presentes no ambiente, que podem ser exploradas e discriminadas pelos nossos sistemas perceptivos, e que, eventualmente, veja que aqui ele era proximal, ele era pontual e momentâneo, que, na verdade, muitos desses estímulos, eles podem ser, na verdade, os padrões de estimulação. Então, eles estão espalhados no espaço-tempo. Então, eu posso ter uma certa estrutura, ele está imaginando, está espalhada no espaço-tempo, pode ser distal, ela não está em contato ainda com os meus registradores, mas ela é potencial porque eu tenho a capacidade de, feita a exploração adequada no espaço e no tempo,
de detectá-la. Então, com isso, eu vou reconceber um pouco a ideia de como funciona a nossa capacidade perceptiva. Se eu tenho de fato estímulos, ele vai dar um outro nome para a gente não confundir com a concepção tradicional. Em alguns textos ele vai chamar de estímulo-informação, e aí depois ele até abandona e vai falar, melhor falar logo de informação ecológica, mas que vai estar cumprindo essa função. Eles não estão ativando simplesmente por estarem no ambiente os nossos órgãos sensoriais, é o contrário, é a gente que tem que explorar o ambiente para que a gente os detecte. Então, com isso, a gente tem uma mudança aqui de perspectiva, ou seja, dessa mudança aqui do efetivo para o potencial. Aqui, os nossos órgãos sensoriais, eles são passivos. Aqui, a gente vai pensar em sistemas perceptivos que são ativos. E aí, o que ele está imaginando que sejam essas informações ou que sejam, né, esses estímulos? São padrões de energia que a gente encontra no ambiente. Padrões de energia física, óptica, acústica, mecânica ou química. No caso de química, por exemplo, os odores, né, que estão aí ocupando, né, e estão aí permeando o nosso ambiente. Uma série de moléculas que são captadas, ou que podem ser captadas, né, pelo nosso sistema, enfim, perceptivo, que diz respeito ao olfato. No caso aqui da física, uma série de padrões de energia óptica, ou seja, o modo como o ambiente é iluminado e o modo como a cada ponto, por exemplo, do espaço, no ambiente iluminado, você vai ter uma série de raios que estão chegando ali, de diferentes direções, em diferentes intensidades, perfazendo uma certa estrutura, que, se explorada adequadamente, consegue capturar a informação, né, sobre como as superfícies que refletiram esses raios luminosos, elas estão, né, constituídas, a sua textura, a sua cor e assim por diante. A mesma coisa também, na nossa atmosfera tem uma série de padrões de energia acústica e mecânica que podem também ser capturadas. Qual que é o ponto que ele está chamando aqui? São estruturas, padrões de energia. Qualquer um desses padrões de energia são estruturas. Elas têm uma certa organização. Elas podem estar espalhadas no espaço e ou no tempo. No caso do tempo, normalmente quando você está falando de um evento, de algo que está acontecendo. Então você vai ter uma série de transformações físicas, acústicas, mecânicas ou químicas no ambiente. Imagina um cheiro, né? Enfim, as moléculas se espalhando pelo ar. Então aí você tem um evento, você pode sentir o cheiro mais forte ou mais fraco, conforme esses eventos, esse espalhamento, né, está ocorrendo. Então você tem um evento aí do cheiro se tornando mais intenso ou menos intenso. Mas também podemos ter só um padrão espalhado no espaço e não no tempo, quando eu estou vendo, por exemplo, a superfície de um objeto. Então, numa determinada região do meu campo visual, no ambiente no qual eu me encontro, eu consigo encontrar, né, uma série de informações ópticas que especificam, né, que indicam essas superfícies que foram responsáveis por refletir essa informação que chega, então, e que pode chegar, que pode, na verdade, ser detectada pelos sistemas perceptivos, que, então, agora ativamente vão explorar essas informações. Então, esse é o ponto, né? Esses padrões de energia eles só vão se tornar efetivos em relação às capacidades de discriminação do organismo. Então, por isso que eles são considerados inicialmente como meramente potenciais. Eles só vão de fato, dizer que produziram alguma coisa em função, na verdade, da capacidade ativa de discriminação que um organismo tem, que ele precisa, então, explorar, percorrendo o espaço e o tempo, percorrendo, né, esses padrões de energia no espaço e no tempo, para justamente conseguir capturar ou identificar esses padrões de energia. Vou dar alguns exemplos mais adiante para a gente ver como que isso funciona. Tem uma outra noção aqui que vai ser importante, eu já vim mencionando isso, né, que esses padrões eles precisam ser ativamente explorados,
e por isso mesmo que a gente muda aqui completamente de perspectiva, né, de uma perspectiva passiva para uma perspectiva ativa. Mas o que eu quero chamar a atenção vem não dessa figura aqui, depois eu posso voltar para ela, mas dessa outra aqui, já para, enfim, sedimentar algo que eu estava mencionando, né? Quando a gente pega no caso, por exemplo, das padrões de energia ópticas, né, a gente tem um ambiente que ele é iluminado. Então a gente precisa fazer uma distinção aqui importante entre aquilo que a gente chama de luz radiante, aquela luz está saindo de uma fonte luminosa, por exemplo, sendo emanada de uma lâmpada ou do sol, por exemplo. Então, é algo que emana luz, mas pensa num ponto qualquer do seu ambiente, um ponto do espaço, um ponto que pode ser ocupado por um observador. O que que tem ali? Ali vai ter luz que está chegando de tudo quanto é lugar do ambiente. Aquilo que a gente chama de luz ambiente, o que que é luz ambiente, né? Porque quando eu acendo a luz, o ambiente, né, ele fica iluminado. Na verdade, porque está reverberando essas luzes, enfim, então a lâmpada vai emitir luz, vai chegar na parede, que vai reverberar isso, vai bater na outra parede, isso vai ficar batendo por um lado e por outro, isso vai gerar aquilo que a gente chama de um ambiente iluminado. Isso não acontece, por exemplo, no espaço, onde você não tem justamente as superfícies do ambiente reverberando essas luzes e produzindo, então, o fenômeno da iluminação. Mas então, o que acontece num ambiente que está iluminado? A cada ponto, né, desse ambiente que você pegar, você vai encontrar luzes que estão, né, chegando de diversos lugares, em diferentes ângulos e com diferentes intensidades. Isso gera justamente um padrão. É justamente esse padrão que normalmente é específico a cada superfície. Cada superfície, quando está reverberando, né, raios luminosos, ela vai fazer isso com um certo padrão, com uma certa estrutura, e vai produzir, então, essa estrutura em diversos pontos, né, que a gente possa encontrar do nosso ambiente. E aí, quando um organismo explora esse ponto, encontra essa estrutura, que é específica a um tipo de superfície, então, se a superfície tem uma estrutura, tem uma textura, compara ela com uma outra textura, o padrão óptico que ela produz nesse ambiente é diferente. Essas duas superfícies, elas vão produzir padrões ópticos diferentes. E aí, quando o organismo, o sujeito, né, com seu aparato perceptivo, explora esse padrão de energia, ele pode capturar algo que é específico a uma superfície. Por isso mesmo, ele poderia perceber diretamente uma determinada superfície. Então, essa ideia de luz ambiente, ela é fundamental aqui para poder explicar ou entender o que seria, né, esses padrões de energia, aqui no caso, padrões de energia ópticos. E por que tem informação rica, né? É isso que ele está dizendo. Olha, tem raios chegando aqui de todos os lugares, de diversas direções, com diferentes intensidades, e por isso mesmo ela carrega informação sobre as suas origens distais. Aqui é importante, se a gente compara, o Gibson vai dizer isso explicitamente. Eu tenho uma situação em que esses raios luminosos estão chegando aqui em um determinado ponto, uma determinada região do espaço, em todas as direções, com a mesma intensidade. Embora eu esteja sendo iluminado, eu não estou vendo nada. Essa é a situação que a gente se encontra quando nós estamos dentro de uma neblina muito densa. O Gibson vai dizer, ali eu não vejo nada. Você vai dizer, não, você está vendo a neblina. Não, não estou vendo nada. Eu posso até ver a neblina quando eu estou do lado de fora dela. Eu vejo ela se aproximando. Mas quando eu estou dentro, não tem nenhuma estrutura ali. Qualquer ponto que eu pegar, para todo lado, vai ter a mesma intensidade de ondas eletromagnéticas chegando, pensando numa neblina bem homogênea e bem densa, né? Basicamente, você não vai conseguir enxergar nada porque não tem nenhuma estrutura, não tem diferenças. Para que haja estrutura, tem que ter diferenciações, tem que ter luzes que estão chegando em diferentes ângulos, com diferentes intensidades. Estão chegando de todos os ângulos possíveis, com a mesma intensidade, aí eu não tenho estrutura. E aí eu não vou enxergar nada. Isso é interessante, porque de fato você fica desorientado. Não é à toa que tem tantas placas, né? Quando você vai dirigir em lugares que tem risco de neblina, né?
sinalizando e, né, sugerindo, vá para o acostamento, né, se a neblina está muito intensa, você fica desorientado, você não vai conseguir, enfim, você já saiu do asfalto e não percebeu, não tem mesmo como você se orientar, porque você não está absolutamente percebendo nada. Mesma coisa acontece, e o Gibson, antes da Segunda Guerra, durante, na verdade, a Segunda Guerra Mundial, ele trabalhou para o exército americano, na verdade, para a aeronáutica, junto com simuladores, né, de aviões. Ele estava interessado nesses problemas perceptivos, para justamente confeccionar simuladores que fossem eficazes. Mas uma coisa que justamente ele percebe é que quando, por exemplo, um piloto de avião ele entra numa nuvem sem aqueles instrumentos todos, ele fica absolutamente desorientado. Enquanto ele não está vendo o chão, enquanto ele não está vendo a linha de horizonte, ele está dentro de uma nuvem bem densa, que seria muito similar, então, no caso de uma neblina, ele fica absolutamente desorientado, uma situação que ele pode virar o avião e não perceber, na ausência, claro, ali de todos os instrumentos com os quais ele pode se apoiar. Então, isso é muito importante porque mostra como que então, a luz ambiente ela está muito estruturada, ela é rica em estruturas, e essa estrutura ela especifica as características, né, dos objetos que são a origem dessa estrutura, porque eles estão refletindo luz, e essas estruturas correspondem, né, às estruturas que essas superfícies têm, a sua textura, a sua cor e outras características. Né? Então, quando a gente vê aqui, por exemplo, a gente pode ter no mesmo, né, ponto aqui informações chegando aqui de diversas superfícies. E mais do que isso, se um indivíduo, né, se mexe nesse ambiente, ele vai conseguir ver também uma série de estruturas e uma série de organização entre essas estruturas. Né? Se ele muda aqui a sua posição de sentado para em pé, ele vai ver, ele vai estar, né, disponível para ele outras características da superfície que não estavam, né, quando ele estava sentado. Mas para cada ponto que você escolher aqui, ele poderia estar aqui em outras posições, né, enfim, só botou duas aqui, porque já seria difícil aqui representar isso, mas você tem informação chegando, né, uma estrutura sendo formada aqui, você tem raios vindo de diversos lugares, em diferentes intensidades, né? Você tem uma lâmpada, que você tem uma árvore, vai ter uma mesa aqui. Então você tem diferentes intensidades, em diferentes ângulos, e isso vai formar uma estrutura aqui nessa região, se bem percorrida, bem explorada pelo nosso organismo, permite com que ele veja então diretamente a mesa, a árvore, a lâmpada, e outros objetos que estão aqui presentes no ambiente. E você vai, né, se perguntar, mas por que seria percepção, né, direta? Né? Bom, justamente esse é o próximo ponto, porque essa informação ela é específica, essa estrutura que está sendo formada aqui, esses padrões de energia, eles são específicos a cada superfície, né, a cada evento que esteja ocorrendo no ambiente. Essa é uma suposição, né? Então, esse é um ponto importante. O Gibson ele boa parte dos seus livros é descrevendo, né, com bastante cuidado e minúcia essas estruturas ópticas, mecânicas, acústicas que existem no ambiente. Porque ele recusa, né? Ele diz, foi muito rápido as pessoas comprarem a ideia de pobreza do estímulo. Primeiro porque sempre pensaram no estímulo, enfim, efetivo e proximal, pontual e momentâneo. Se a gente pensa nesses diversos padrões de energia que a gente encontra no nosso ambiente, a gente vai ver que é muito mais rico. E esses padrões de energia que se encontram aqui já me permite, então, enfim, estar em contato direto com aquilo que é a sua causa digital. E por que me permite perceber diretamente? Porque, na verdade, é uma correlação aqui de 1 para 1. Esse padrão só vai ser exatamente como ele é em função das características aqui dessa superfície. E essa superfície, enfim, tem essas características, ou tendo essas características, eu consigo prever exatamente que esse padrão vai ser dessa maneira. Então, não tem como eu ter um sem ter o outro. Essa seria aqui a noção mais dura de especificação e que permite, então, dizer que, ao capturar essa informação, o indivíduo está diretamente aqui percebendo as superfícies ou as outras características e eventos que são, então, a origem desses padrões de energia. No caso aqui,
padrões de energia óptica. Como esses padrões se encontram também, em alguns casos, espalhados no tempo e no espaço, eventualmente o indivíduo tem que se mover, tem que se levantar para encontrar alguns padrões. Outros não. Pode ser que ele possa detectar simplesmente estando parado, mas ele vai ter que mover os olhos, por exemplo, para poder capturar esses diferentes ângulos, esses diferentes raios que estão chegando aqui em diferentes ângulos. Então, no mínimo, mover os olhos, em alguns casos ele terá que fazer. Em muitos casos, mover a cabeça e mover o corpo para poder detectar, por exemplo, padrões que juntam, por exemplo, vários pontos aqui no espaço. Para poder capturar, por exemplo, a característica que está presente aqui numa superfície como um todo. Bom, a gente pega alguns outros exemplos para a gente ver como que isso funciona. Imagine a percepção do tamanho de um objeto. Na perspectiva tradicional, como que isso é feito? A gente tem aquilo que a gente chama de tamanho aparente, e a gente vai inferir, que seria justamente a porção do meu campo visual, a porção da imagem retinal, né, que um determinado objeto ocupa. Eu vou inferir o seu tamanho real a partir da pressuposição acerca da sua distância. Então, eu tenho a distância, eu tenho a imagem aparente, né, tanto que ela ocupa na minha imagem retinal, né, determinado objeto, e aí eu vou conseguir, com esses dois elementos, inferir, calcular, né, o programa aqui clássico, né, do cognitivismo, vou conseguir calcular o tamanho real. A distância, alguns vão dizer, no nosso caso a gente obtém porque a gente faz uma diferenciação entre os nossos dois olhos, a gente tem uma visão binocular, temos dois olhos, e aí fazendo um contraste a gente consegue obter informação sobre a distância a partir das duas imagens retinais que nós temos. Alguns vão sugerir que, veja só, com um olho só você tem dificuldades de perceber a distância de determinados objetos. Isso é questionável, e o Gibson questionaria isso. E na prática a gente não perde completamente. Você pode tapar o seu olho aí, você não vai perder completamente a sua capacidade de perceber a profundidade, embora ela possa ser, em alguns contextos, prejudicada. Mas é falso que você simplesmente vê plano, né, quando você tapa um olho. Então, não pode ser isso que nos permite, na maior parte dos casos, capturar informações que dizem respeito à distância do objeto. O Gibson, sobre essa questão do tamanho, ele vai dizer o seguinte: olha, tem muita informação, como eu já disse, no ambiente, e uma delas é justamente a que diz respeito ao tamanho do objeto. Na verdade, todos os objetos, eles atendem à seguinte regra, né? Que diz o seguinte: porções iguais de textura para porções iguais do terreno, elas sempre permanecem invariantes. O que ele está dizendo com isso aqui? Se eu pego um objeto próximo ou um objeto muito distante, ele sempre vai ocluir, né, esconder, a mesma quantidade de textura do terreno. Então vamos supor que eu pego um objeto que está muito perto de mim. Eu estou numa casa que tem um assoalho, por exemplo, que são com pedras, né, enfim, quadradas, né? E esse objeto ele oclui, por exemplo, dois desses quadrados. Se ele está mais afastado, ele está lá no fundo da sala, ele vai continuar ocluindo dois quadrados, ainda que esses quadrados que estão mais próximos de mim, ele ocupem, né, uma região maior do meu campo visual do que aqueles que estão lá atrás. A relação entre o objeto e a quantidade do terreno que ele oclui continua a mesma, é invariável. Então, para que eu perceba o tamanho do objeto, basta que eu percorra ele, que eu me aproxime ou me afaste dele para eu ver essa relação que é invariante e que me permite ter uma dimensão do seu tamanho. Então, nesse caso aqui, a gente vê que esses objetos, na verdade, eles não têm o mesmo tamanho, embora, se você ignorar o resto aqui do desenho, eles seriam ditos como tendo o mesmo tamanho, mas eles não têm o mesmo tamanho porque eles estão ocluindo aqui, eles estão escondendo, né, porções diferentes do terreno. Esse aqui muito menos do que esse aqui, justamente por isso mesmo esse tem a aparência de ser muito maior do que esse daqui, embora eles ocupem exatamente a mesma dimensão, a mesma porção aí da sua imagem retinal.
Mas, justamente, a ideia aqui é que tem informação no ambiente, informação sobre o tamanho relativo do objeto, mas o tamanho real, o tamanho que ele tem em relação a outras características do seu ambiente, e que você vai capturar diretamente. Enquanto você se aproxima ou se afasta do objeto, você percebe essa relação que ele mantém, que é invariante em relação ao seu terreno, né? Ele sempre vai ocluir a mesma quantidade de porções do ambiente. A outra coisa também que a gente consegue capturar muito facilmente, né? Quando eu estou em pé, num ambiente qualquer, ou sentado, enfim, pouco importa, todos os objetos que estão abaixo da linha do horizonte, eles são mais baixos do que eu, ou mais baixo da altura que eu me encontro, né? Se eu estou sentado, certamente bem, muito menos, mas se eu fico em pé, vai mudar ali a quantidade de coisas que está abaixo e a quantidade de coisas que está acima. As coisas que estão abaixo são mais baixas do que eu, as coisas que estão acima da linha de horizonte são mais altas do que eu. Então, são uma série de informações que estão aí presentes no ambiente que nos permite já obter informações sobre o tamanho real do objeto. Eu não preciso calcular, isso é independente, né? Se o objeto está próximo ou longe, do mesmo jeito. Se ele é menor do que eu, ele vai estar abaixo da linha do horizonte. Se ele é maior, mais alto, enfim, ele vai estar acima da linha do horizonte. Isso é irrelevante com respeito aqui à distância. Então, esse é o ponto que o Gibson vai chamar a atenção. A gente não está calculando, a gente não está inferindo, a gente está capturando informação que está presente no ambiente e que nos permite, então, perceber uma série de características aí dos objetos. Depois a gente vai ver, o modo como a gente percebe não é exatamente o tamanho do objeto, a sua cor exatamente, o que a gente percebe é aquilo que a gente pode fazer com o objeto, mas por enquanto a gente só está vendo essa ideia central de que tem uma série de informações. Essas informações, que a gente chama aqui de informação ecológica, é o quê? É um padrão de energia, seja ele óptico, mecânico, né, acústico, dependendo ou químico, né, dependendo aí da nossa modalidade sensorial. E o que os nossos órgãos perceptivos estão fazendo é se sintonizar a essa informação para tentar capturar esses padrões. Na medida em que captura esses padrões, nós estamos percebendo. Bom, e com isso, acho que a gente já pode chegar nessa conclusão de que, na verdade, a percepção ela é ativa, ela precisa, então, para ocorrer, o organismo, né, ele precisa explorar essas informações que estão aí presentes, esses padrões de energia, né, que estão aí presentes no ambiente. E, na verdade, em muitos desses casos, como eu acabei de mencionar, a gente tem que se aproximar, se afastar de um determinado objeto, você tem que se levantar, se abaixar, vários outros exemplos que vão aparecer nas próximas aulas. O que a gente vê é que, na verdade, para que o organismo consiga detectar esses padrões de energia que se encontram no ambiente, ele precisa explorar o ambiente. Ele precisa se movimentar nesse ambiente, seja com movimentos dos olhos, da cabeça ou do corpo. E é por isso mesmo que, na verdade, o que a gente vai chamar de percepção, um evento perceptivo, ele ocorre ao longo do tempo. E ele envolve, então, ciclos de percepção e ação. Então, por isso mesmo que a cognição, que a percepção, ela não é completamente linear. Perceber as coisas no ambiente envolve um processo de exploração desse ambiente que ocorre ao longo do tempo e que envolve, então, esses ciclos de percepção-ação. E é em função disso que o Gibson vai fazer essa distinção que está correlacionada com a distinção que ele já fez lá da noção de estímulo. Lembra o estímulo pontual, efetivo, momentâneo, e a sua noção de informação ou de estímulo significado, que é um outro nome que ele dá para ela. Então, informação ecológica, informação ambiental ou estímulo significado são três noções aí que ele usa como sendo intercambiáveis. Mas aí a noção de estímulo agora é diferente, ela é potencial, ela é uma estrutura de energia que se encontra no ambiente e que é justamente em função de estar estruturada que ela consegue especificar uma determinada característica do ambiente, de tal modo que quando o organismo se sintoniza, se captura, né, essa estrutura, pode-se dizer que ele está diretamente, então, percebendo aquela característica do ambiente que é responsável para que aquele padrão de energia esteja ocorrendo numa determinada região do ambiente.
E aí ele vai chegar a essa distinção, né? Olha, sempre foi assumido que os sentidos são os canais de persensação. Considerá-los como um sistema de percepção, como este livro propõe fazer, pode soar estranho, mas o fato é que há dois sentidos diferentes do verbo sentir. Primeiro, detectar algo, e segundo, ter uma sensação. Quando os sentidos são considerados como um sistema perceptivo, o primeiro sentido do termo está usando, ou seja, ele está fazendo aqui uma diferenciação entre sensação, enquanto simplesmente uma reação que alguém pode ter em função dos seus órgãos sensoriais terem sido estimulados naquele primeiro sentido de estímulo, e ser capaz aqui sim, então, de perceber, porque você está detectando, então uma diferença entre percepção e sensação, mas a percepção enquanto um mecanismo ativo por meio do qual você detecta um padrão de informação e em função disso mesmo consegue perceber diretamente um determinado objeto. Por exemplo, o exemplo que eu dei para vocês da neblina é justamente um caso paradigmático em que você pode ter sensação e não tem percepção. O Gibson vai dizer, quando você está dentro de uma neblina, densa, né? Claro, não estou falando de neblinas fracas, mas muito densa, imagine uma idealmente densa, onde é completamente homogêneo, ele vai dizer, você tem sensação, mas você não tem percepção. Então, não há uma diferença numa situação em que você está num quarto absolutamente escuro e numa situação em que você está dentro de uma neblina. Nas duas situações, não tem nenhum padrão para ser detectado e, portanto, não há nada para ser percebido. Você não consegue perceber nos dois casos. Você vai dizer, mas num caso tem raio luminoso chegando na minha retina. Ele vai, bom, tem, mas isso não é perceber. Eu estou tendo um monte de sensação num caso e no outro eu não estou tendo. O ponto aqui, de qualquer modo, ter sensação não é a mesma coisa que perceber, porque perceber é detectar justamente padrões, estruturas que se encontram no ambiente e que te permite, então, perceber as coisas que estão no ambiente. Essa é uma visão, então, enfim, bastante radical, porque envolve uma série de mudanças, né? Em primeiro lugar, a noção de estímulo, como a gente viu. Aqui também estamos fazendo uma distinção entre sensação e perceber. Estamos dizendo que também a percepção envolve um processo ativo. Você busca a informação, não é ela que chega até você. Com todas essas características, e claro, o corpo acaba ficando aqui cada vez mais importante. A gente vai ver na semana que vem ainda mais centralmente por que o corpo é fundamental. Por enquanto, a única ideia que aparece aqui, bom, sem movimento eu não tenho percepção, porque sem movimento eu não consigo detectar esses padrões. Muitos deles, talvez alguns poucos eu consiga, mas a maior parte não. A maior parte eu preciso me mover ao longo do espaço, como no caso lá do tamanho real, por exemplo, preciso me aproximar, me afastar do objeto para ter uma ideia dos invariantes, ali, das relações entre o objeto e o seu terreno, e aí eu capturo o seu tamanho real. Eu preciso fazer esses movimentos, em boa parte dos casos, então isso já mostra como que o corpo ele tem uma centralidade, né? Um organismo que não se movimenta, vai dizer o Gibson, ele tem uma capacidade de perceber muito diminuída, certamente, se é que ele vai ter alguma, né? Então a gente já começa a ver como que o corpo aqui, de alguma maneira, ele começa a ser relevante. Mas isso a gente vai ver, claro, com mais calma ainda nas próximas aulas, com a noção de affordance, vai ficar ainda mais explicitado o papel que o corpo e as habilidades que nós temos têm na estruturação da nossa percepção. Então, acho que já vimos todos esses pontos que estão presentes aqui, como eu vinha mencionando, essa ideia de que o processamento na percepção, ou na verdade o processo perceptivo, ele não é linear, ele envolve ciclos, porque justamente exige essa movimentação do organismo para detectar esses padrões, né? Como diz aí o tato ativo, por exemplo, é um caso bastante claro, a gente precisa percorrer, né, os objetos, é um bom exemplo também, como que a gente vê que a percepção como um todo, não só o tato, mas também as outras modalidades sensoriais envolve movimentação, é algo que ocorre ao longo do tempo, e a gente vai explorar essas estruturas que estão presentes aí no ambiente. Então, essa é uma passagem ali interessante, que não é exatamente do Gibson, se não me engano, é de um psicólogo ecológico, que é o Richardson. Ele vai dizer: a percepção e a ação são do mesmo tipo lógico, são mútuas, recíprocas e se restringem simetricamente. Eu preciso me movimentar
para poder perceber e, ao mesmo tempo, as minhas ações vão estruturando a minha percepção. A gente vai ver isso mais claro e mais enfaticamente no caso das affordances. Esse é um ponto que vai corroborando também a ideia de que a unidade mínima, né, de análise é justamente o sistema de organismo e ambiente. A unidade mínima, né, de análise, já que a percepção, novamente, e pela última vez hoje, perceber é detectar informação que nós encontramos no ambiente. Informação é uma estrutura de energia que especifica uma determinada característica do ambiente ou um determinado evento. Quando o organismo consegue se sintonizar a essa estrutura, e para isso ele vai precisar fazer uma série de movimentos exploratórios, então ele vai conseguir perceber aquela característica que é responsável por aquele padrão de energia que se encontra no ambiente. Esses movimentos, então, sendo necessários, essa sintonização sendo necessária, mostra como que há uma imbricação entre o organismo e o ambiente. Sem essas estruturas, né, sem esses padrões de energia, sem essas estruturas, o organismo não teria ao que se sintonizar. Então, sem essas estruturas ou esses padrões de energia que se encontram no ambiente, o organismo, enfim, não iria perceber absolutamente nada. Ele poderia ter sensações, mas ele não teria percepções. Como a percepção é justamente esse processo de sintonização, ela depende desse processo de sintonização, eu não posso estudar adequadamente a percepção sem envolver tanto o organismo quanto o ambiente onde se encontram essas estruturas, esses padrões de energia. Bom, acho que com isso a gente pode começar a pensar um pouquinho melhor o que é, a entender, né, um pouquinho melhor o que é a psicologia ecológica. Acho que a gente já viu como que ela vai mudar drasticamente a maneira como a gente vai entender alguns dos processos cognitivos, em especial aqui a percepção dos organismos. E nas próximas aulas a gente vai dar mais carne, né? Vai, enfim, refinar um pouco mais a nossa compreensão e dar um entendimento mais preciso ainda de como que o corpo acaba estruturando, né, o nosso mundo perceptivo. Mas acho que a gente já começou a caminhar nessa direção. Então é isso, boas leituras e bons estudos.